Bom, boa tarde pessoal. Então vamos começar o webinar aqui. Meu nome é João Parente, sócio da Inext. Vou apresentar um pouquinho sobre o meu currículo, meu histórico um pouquinho no próximo slide. Eu selecionei aqui algumas coisas importantes aí de como montar um bom cronograma para um projeto de e-commerce e qual que é a importância dele. Claro que não dá para falar tudo, acho que tem muita coisa aí, gerenciamento de projetos não é fácil e é trabalhoso, tem muita coisa a ser vista, mas tentei abordar aqui alguns pontos mais importantes aí para que tenha relevância para todo mundo e possa ajudar aí nos futuros projetos. Formado em publicidade e propaganda, especializado em gestão de projetos. Eu venho de agências, sempre trabalhei nas agências como gerente de projetos, trabalhei em grandes agências como a FBIS, a TV1, trabalhei em multinacional também, na Liberty Seguros, e hoje sou sócio da Inext, responsável aqui por toda a área de projetos, além de tocar projetos também de performance, enfim. E tenho histórico aí com alguns grandes clientes aí, como vocês podem ver no slide. Tá? Então, um pouquinho sobre a Inext, Hoje a Inext é a principal consultoria especializada em e-commerce do Brasil. Nós trabalhamos aí com um foco em planejamento, implantação e gestão de negócios de e-commerce. Enfim, então um pouquinho aqui, entrando já aqui no conteúdo, o que a gente vai falar nesse webinar, o sumário aqui, que eu na verdade já estava até aberto aí no próprio chamada do webinar, acrescentamos algumas coisinhas aqui. Então, o que a gente vai falar, o que é o cronograma, qual a sua importância, as ferramentas necessárias, qual a importância aí de planejar o gerenciamento do cronograma e todo o processo aí de desenvolvimento, de WBS, sequenciar atividades, processo para desenvolvimento do cronograma, como controlar. Estão sem áudio? Agora com áudio, tá, voltou então. Será que está com... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um segundo. Your line is now muted. Your line is now unmuted. Acredito que deve ter sido alguma falha aí na internet. Então, prosseguindo, primeiro ponto, o que é um cronograma e qual é a sua importância. Lembrando que tudo que eu vou passar aqui foi desenvolvido, é a metodologia que nós usamos aqui na Inext, que é com base em cima da metodologia do PMI, para quem não sabe, é um dos principais institutos aí de gerenciamento de projeto do mundo, e claro, adaptada para a Inext, a metodologia não pode ser usada a ferro e fogo, porque muitas coisas não se aplicam aí pro negócio, sempre tem que adaptar para o seu meio, Então, o que é esse o que é um cronograma, Então, o cronograma ele serve basicamente para te ajudar a controlar todas as tarefas do projeto, e toda a alocação de recursos, tempo de trabalho, custos de projeto, enfim, todo o desenvolver do cronograma, e ele se apresenta aí em formato de diagrama, e deve ser controlado, é muito importante aí para o desenvolvimento do projeto, para o controle e o bom desempenho dele. Ele não faz o trabalho por si só, claro que o gestor tem que ter uma atuação muito forte aí também, Ele
O cronograma não trabalha sozinho, né? E, vejo que mais um falou sem áudio aqui no chat. Acredito, se tiver mais problemas, peço que avisem novamente. Alguns falam que está com, outros sem. Enfim. Prosseguindo aqui, então, né, como planejar o gerenciamento do cronograma, né? O cronograma, ele não pode ser simplesmente desenvolvido a partir do nada, né? Alguém comentou, usam o Basecamp. O Basecamp uma ferramenta bacana também para desenvolver, não é o que eu uso, já usei no passado, né? Mas não é o atual. Eu até vou comentar aqui das ferramentas específicas que nós utilizamos aqui na Inext. Depois, se tiver alguma dúvida em relação ao Basecamp, enfim, como usar e como pode agregar nesse sentido, a gente pode abordar esse assunto mais para frente também. Então, o que é planejar um cronograma, né? Então, é estabelecer políticas, procedimentos e documentações para desenvolver, gerenciar, executar e controlar o cronograma do projeto. O objetivo é guiar e dar direção de como o cronograma será gerenciado ao longo do projeto. Não adianta você fazer um cronograma e não ter planejado como que você vai gerenciá-lo, né? E como que você vai levar isso para o seu cliente ou, né, para o sponsor do projeto, ou, enfim, para a equipe inteira. Você tem que ter um planejamento, né? Não adianta só fazer o cronograma, você tem que saber como que você vai controlar, enfim, se é diariamente, atualização diária, atualização semanal. Claro que tudo isso depende do tamanho do projeto, da relevância, enfim. Mas é basicamente, né, essa frase que eu coloquei aqui, né? É dar a direção de como o cronograma vai ser gerenciado durante o projeto. Algumas ferramentas necessárias, né? Claro, né, como o Vami sugeriu aqui no chat, existe a possibilidade de uso de outras ferramentas, né, como o Basecamp. Porém, nós usamos aqui, as ferramentas que nós usamos são o WBS Chart Pro e o Microsoft Project, né? O WBS é para desenvolver a estrutura analítica do projeto, né, conhecida como WBS, Work Breakdown Structure, ou EAP, né, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que serve, o que é isso e para que serve, né? E o Microsoft Project para desenvolver a ferramenta, o cronograma de fato, né? Então, entrando aí, né, estrutura analítica do projeto, como eu acabei de citar, e listar as atividades. Então, a AWS, né, o intuito dela é você montar aí, estruturar, né, eu vou até mostrar um modelinho aí no próximo slide, um modelinho de EAP, 2 modelinhos inclusive, que serve justamente para identificar tudo que vai ter nesse projeto, né? Tudo que vai ser feito, quais são os serviços ou produtos, enfim, os resultados do que vai ter no projeto. E ele não só serve para o cronograma, mas ele serve também como base para o planejamento do projeto, né? Em cima dele, você vai identificando esses principais produtos e serviços e resultados. Você consegue formatar aí o chamado dicionário da EAP, que vai detalhar um pouco mais as tarefas, e a partir disso você montar o planejamento e escopo do projeto, né? Como citado aqui também, a ferramenta primária para descrever o escopo do projeto é a EAP, né?
Aí de novo, a gente usa o WBS Chart Pro, mas existem outros aí, outras ferramentas no mercado que também podem ser usadas, né? O motivo da gente utilizar ela é que ela tem uma ótima integração com o Microsoft Project e você consegue jogar o projeto de um para o outro muito facilmente. Então aqui um exemplo, aqui os formatos, né, e como estruturar essa EAP. Tem várias maneiras, né? Até coloquei aqui um último item, outros, mas eu exemplifiquei 2 que são os mais comuns aqui utilizados por nós, né? O primeiro até o mais utilizado por nós. Então o projeto separado por área, né? Então a gente, no caso aqui, a gente separa pela gestão do projeto, aquisição, parte financeira, tecnológica, marketing comercial, recursos humanos, operação e logística, né? Claro que não precisam ser exatamente essas áreas, depende muito do projeto, tá? O Eduardo, eu vi aqui sua mensagem sem áudio. Sim, nós disponibilizaremos a gravação do webinar depois no site, tá? Do Next E-Commerce. Então, caso não consigam ouvir aí, podem baixar depois o webinar, tá? Outro modelo aí de estrutura é por fase, né? Você também pode separar o projeto por fase. Então, pegar aqui o gerenciamento do projeto, separar fase 1, fase 2, fase 3, e aí é totalmente outra estrutura do que eu citei aí, a primeira, né? A estrutura por área, né? Aqui você já mistura as áreas e separa o projeto por fase, né? Depois de montada a EAP, definiu todos os principais, né, principais itens do projeto, aí, quais são os entregáveis e tal, é a hora de sequenciar as atividades. Na verdade, o sequenciar as atividades, ele é como é que fala? É um item, é um processo que o PMI estabelece, né? Eu coloquei aqui mais para colocar, para mostrar esse processo, que esse processo existe, mas porém aqui a gente usa de uma forma adaptada, né? Eu prefiro listar os projetos já no Microsoft Project, né? já no cronograma em si. Porém, é possível usar programas como o Pert Chart Express, que funciona bem, ele é da mesma empresa do WBS Chart Pro, que ele serve justamente para listar e sequenciar todas as atividades de uma maneira mais lúdica e mais fácil, né, até do que no cronograma, mas eu prefiro levar direto pro project. Tá? Em seguida, então, desenvolver o cronograma, né? Atividade sequenciada, a atividade a gente vai sequenciar agora, e estimar a duração do projeto, das atividades e definir os recursos. Né? Entrando quando a EAP fica pronta no WBS Chart Pro, é possível, como eu falei, ele tem uma integração muito boa com o Project, então é possível você jogar de um para o outro. Então você puxa aquela EAP desenvolvida no WBS, você leva para o cronograma. E a partir delas, você consegue definir aí, colocar todas as subatividades e sequenciá-las, né? Claro, o primeiro passo é definir uma data de início do projeto, né? E após definir essa data, você começa a decupar as atividades aí
e listar todas elas, né? Enfim, tem mais gente falando que está sem áudio. Alguém está ouvindo ou ninguém está ouvindo? Alguém que está ouvindo pode responder no chat, por favor? Tá, então acho que tá funcionando. Deve ser algum problema local. Tá, legal. Então vamos prosseguir aqui. Aí de novo, para os que não estão ouvindo, nós vamos disponibilizar depois esse webinar no site do Next E-Commerce, e fiquem tranquilos, não vai perder a apresentação. É possível continuar depois ouvindo. Tá? Legal. Obrigado, pessoal, ajudando. Então, definir e sequenciar as atividades, né? Retomando aqui, como funciona. Primeiro, decupar, eu dei um exemplo aqui do financeiro. Então, por exemplo, no caso de um projeto, a gente já tinha na EAP lá a área financeiro e políticas e regras de negócio. Aqui no cronograma eu decupei mais as atividades, então defini condições de parcelamentos, taxas de juros, parcela mínima, entre outras. Eu coloquei só 3 aqui para facilitar aí o entendimento, né? Fica mais fácil. Então, colocamos aqui, decuparam todas as atividades decupadas no cronograma, e aí agora é a hora de sequenciar. E como que sequencia? Né? A maioria dos softwares de gerenciamento de projeto, ou de cronograma, desculpa, elas possuem essa coluna aí, esse campo predecessoras, né? O predecessors em inglês. No caso aqui, o meu project está em inglês, né? Que é basicamente você dizer as tarefas que acontecem antes dessa tarefa. Então, por exemplo, eu posso dizer que a definição aí das taxas de juros devem acontecer somente depois que as condições de parcelamento acontecerem. Então, eu vou colocar aqui a predecessora da taxa de juros, é a número, vocês acompanharam comigo aqui, é a número 57. Né? Então, você vai dizer que a 58 é a predecessora da 57. Né? Enfim, sequenciada todas as atividades, né? Para o sequenciamento tem essa opção, a predecessora, só que tem algumas regras que podem ser atribuídas, né? Nesse quadrinho aí mais da direita, mostra aí, tem esse campo type, né? Que você pode escolher entre as opções que eu já vou falar daqui a pouquinho, e tem a lag também, né? No português aí mais chamada de latência, que pode ser negativa ou positiva. Então, por exemplo, eu posso dizer que taxa de juros, a predecessora dela é a 57, mas com uma latência de 5, ou seja, ela só pode, traduzindo, né? Ou seja, ela só pode começar depois de 5 dias que a outra terminar. E isso pode ser negativo, né? Não, então ou então depois que a terminar menos alguns dias ou mais. Então, essa latência aí pode ser positiva ou negativa, aí, de acordo com a necessidade da tarefa, necessidade e dependência da tarefa com a outra. Tá? Estimar a duração. Então, precisa estimar-se a duração aí de todas as atividades, então quanto tempo leva. Isso deve ser feito junto com toda a equipe, né? Envolver a equipe inteira que, claro, todos os que fazem sentido, né? Serem envolvidos para entender quais são os prazos das atividades e estimar aqui no cronograma, né? Além de estimar prazo, a duração, estimar recurso, né? Então, ver quem que vai ser responsável por cada tarefa,
né? Eu exemplifiquei aqui todos, gerente de projeto todos, mas claro, você colocaria o nome do recurso, né, certinho quem que vai, do recurso ou dos recursos, né? Ele permite você colocar quantos campos quiser, quantos nomes quiser aí nesse campo, né? E, claro, sempre ter muita atenção para não superalocar, não colocar o mesmo recurso fazendo diversas tarefas ao mesmo tempo, né? Para isso, o Project é bem esperto, então, rapidamente, se você aloca o mesmo recurso para mais de uma tarefa ao mesmo tempo, ele já avisa, né, com esse bonequinho vermelho aí, né? Cada software aí tem um jeito de avisar, né? Esse é no caso do Project, né? Ou então você tem uma visão aí na aba recursos, né, do Resource aqui também, você pode pegar ver o Team Planner aí e ver exatamente o que recurso que está sobrealocado ou superalocado em cima de quem, né? Não, Vera, respondendo a sua questão aqui, não a não ser que você coloque o projeto no mesmo arquivo, né? Com arquivos diferentes você não consegue balancear e não consegue ligar um com o outro. Mas o que você pode fazer se você tem vários projetos em paralelo é usar o mesmo, ou se você tem todos os recursos, mesmos recursos, né, para todos os projetos que você gerencia, usar o mesmo project, o mesmo arquivo para todos os projetos. Você consegue separar, você consegue no mesmo arquivo ter vários projetos. Basta você colocar a estrutura na estrutura hierárquica certa, né? Não sei se você reparar nesse quadrinho da esquerda aqui, ele mostra, por exemplo, projeto e-commerce, né? E embaixo, gestão do projeto e-next. O project, quando você joga uma tarefa para a lateral, por exemplo, está vendo que a gestão de projeto e-next está um pouquinho mais para a direita que o projeto e-commerce, o project já subentende que essa tarefa é uma subtarefa daquela, né? Então basta você criar um novo projeto aí iniciando o mais da esquerda possível. Não sei se eu fui claro, mas se não, depois você pode fazer a pergunta, pedir para eu explicar de novo, que eu tento explicar de uma forma mais didática. E importantíssimo, né, depois de desenvolvido o cronograma, né, alocou todos os recursos, definiu data das atividades, relacionou todas as atividades uma com a outra, e lembre-se, assim, não pode deixar de relacionar nenhuma tarefa do projeto. Então, todas as tarefas, exceto a primeira, obviamente, que é a data inicial, deve-se ter uma predecessora. Porque você montando dessa forma, o cronograma do projeto vira seu amigo e ele fica completamente automatizado. Então, toda alteração que você fizer dado em tempo de tarefa ou qualquer coisa, ele vai refletir em todas as tarefas do projeto, ou seja, ele vai ficar fiel com a data, com o atraso que ocorreu, né? Então, assim, regra, você vai montar um bom cronograma se você coloca a predecessora em todas as tarefas. Existe ainda, eu não coloquei aqui na apresentação, mas no Project é possível você adicionar uma coluna também que chama sucessora, né? Successor. Você adicionando a sucessora, você também consegue ver qual que é a próxima depois daquela, porque a maneira de ver da predecessora é ao contrário, né? Você vê a tarefa, ela mostra ali a tarefa que acontece antes daquela, né? Mas você pode incluir também essa coluna sucessora, né? Que inclusive dá nesse cronograma que eu tirei o print aqui, se vocês olharem na tela no print da direita, o que está amarelinho, você vai reparar que a coluna da direita aqui chama Successors. Nesse cronograma ela até estava incluída, né? Então é um jeito de facilitar. Mas lembre-se, todas as tarefas devem ter uma predecessora.
Uma vez pronto o cronograma, é importantíssimo identificar o caminho crítico dele, né? E o que é o caminho crítico, né? É o caminho que é o caminho mais, digamos, como é que eu posso explicar de uma maneira fácil? É o caminho mais longo do projeto, é o caminho que não pode atrasar, que se atrasar, se esse caminho crítico atrasar, ele atrasa o projeto, né? São as tarefas que têm as dependências onde o prazo final é o maior, né? Acho que a grosso modo é isso, né? O caminho mais longo do que o projeto vai percorrer, né? Qualquer outro atraso que não seja no caminho crítico, você consegue ganhar tempo com alguma, você consegue ter você tem a folga, né, para você, até você chegar no caminho crítico que não vai atrasar a entrega final do projeto, né? Marina, estou lendo aqui sua dúvida sobre as etapas do trabalho, em que sentido? Eu estou falando um pouco da ferramenta, mas na verdade é um pouco a etapa de trabalho também, né? É claro que eu estou falando muito mais específico da ferramenta, mas essa etapa de trabalho as etapas de trabalho são essas e servem para qualquer ferramenta de cronograma, né? Eu estou exemplificando no Project, mas pode ser em outra ferramenta, tá? Então aqui eu exemplifico aqui como marcar no Project. É muito fácil você marcar o caminho crítico e logo você vê aí quais são as atividades que você tem que ter mais atenção para não atrasar o projeto, né? E além disso também definir a linha base, né, do projeto, que também é muito fácil de fazer qualquer software aí de gerenciamento de cronograma, né? Que é basicamente para comparar o plano do projeto inicial, né, com o projeto atual. Então, por exemplo, você definiu uma linha base agora, hoje, né, com o cronograma que você desenvolveu, mas aí na semana que vem você, por algum motivo, sabe que tarefas vão atrasar. Enfim, aí você altera o cronograma, mas mesmo depois de alterado, você mantém aquela linha base para saber o que atrasou. Se lá na frente você precisar alguém questionar ou você precisar saber por algum motivo por que atrasou o projeto, é super fácil. Basta incluir as colunas de linha base e identificar que tarefa que atrasou e, claro, os motivos. E aí tem vários aí, isso é só uma dica, né, para quem usa o Project, né, você pode criar alguns indicadores aí no Project, né, de desempenho. Eu, no caso, uso esses dois, né, que eu exemplifiquei aqui, então, que é o desempenho em relação à linha base, e o desempenho em relação à conclusão atual, né? O que é cada um deles, né? O desempenho em relação à conclusão atual é basicamente a data início e a data de fim daquela tarefa, e qual a porcentagem de conclusão dela e se está de acordo com o previsto, que seria a porcentagem que você está em relação ao tempo, né? E o desempenho em relação à linha base são as tarefas que estão atrasadas em relação à linha base que eu comentei agora, né? Que é a linha inicial do projeto. Tá? Enfim, uma vez pronto o cronograma, né? Uma vez feito, passa para a fase de controlar, né? Que é basicamente utilizar aí todo o planejamento que você fez lá, do que eu expliquei lá no início do webinar, né?
controlar ele de acordo com o que foi definido no planejar o gerenciamento do cronograma, né? Que é garantir que as atividades estão sendo feitas de acordo com o que foi estipulado no cronograma, né? Cada um usa um jeito diferente de controlar, né? Acho que tudo depende do tipo de projeto, como vale controlar, qual é o prazo. Acho que tem muitas variáveis aí, né? Qual a quantidade de envolvidos, enfim. Então, eu pessoalmente, eu diria para 90% dos projetos, eu gosto de controlar o cronograma desenvolvendo status reports, né? Muitas vezes diários e muitas vezes semanais, né? Dependendo aí da complexidade do projeto, né? Então, sempre tendo aí as tarefas realizadas no projeto, tarefas em desenvolvimento, próximas tarefas e matriz de risco. Eu desenvolvo isso de uma forma bem simples mesmo. Eu identifico no cronograma, filtro, né, qualquer uma dessas ferramentas de cronograma, tanto no Project quanto em outros, né, você pode filtrar datas. Então, por exemplo, datas ou porcentagem. Por exemplo, tarefa realizada, eu filtro todas as que eu coloquei 100% no cronograma. Tarefa em desenvolvimento, basta listar as que estão bem no período, aí na data atual, na data que você deseja. Próximas tarefas, basta filtrar tarefas que começam de amanhã em diante, né? No caso, se fosse fazer o status report para hoje, né? E claro, a matriz de risco, você entender as tarefas aí que estão a ponto, que estão com um pouco de atraso, se elas estão no caminho crítico do projeto ou não, e o impacto que ela pode gerar, e sempre levantar a bandeira, né? No gerenciamento do projeto, uma coisa muito importante é sempre levantar a bandeira antes de acontecer, né? Se levantar a bandeira depois de acontecer, falha na gestão, né? Então, essa é 100% responsabilidade do gerente de projetos, ter uma matriz de riscos aí bem desenvolvida, né? E o cronograma com atualização diária, né? Então, acompanhamento das atividades e realmente atualizar, porque o cronograma desatualizado não serve para nada, né? Que é o que mais acontece. É o que eu vejo aí, né, muitos colegas aí fazendo e enfim, todos os lugares que eu já trabalhei, e eu vejo que sempre o problema é manter o cronograma atualizado. E depois que você começa a atualizar, você vê que ele te ajuda muito. Pode ser um trabalho, pode tomar um pouco do seu tempo, manter o cronograma atualizado, mas você vai ver que no fundo você economiza tempo, porque você sabe, e fora que você fica com o controle perfeito do projeto, né? Atrasa, qualquer coisinha que atrasa, você já sabe por quê, sabe dizer aonde, sabe que tarefa que está atrasada, quais são os pontos, enfim. Então é muito importante atualizar isso sempre, né? Diário, talvez, dependendo do projeto, seja um pouco demais, mas pelo menos semanal, sei lá, depende, de novo, né? O que eu já citei mais acima, depende muito do tipo do projeto, né? E algumas dicas aí pro desenvolvimento do cronograma. Então, de novo, né, o cronograma desatualizado não serve para nada. O cronograma tem que ser compartilhado com todos os envolvidos no projeto. Todo mundo tem que saber a ordem das atividades, quais são as que já foram e quais são as próximas, cada um na sua devida competência, né? Mas é responsabilidade de quem está gerindo o projeto de informar isso e levar todas essas informações para a equipe toda do projeto, né? A comunicação é o principal fator, é o principal ponto aí para o bom gerenciamento do projeto.
Usar um padrão de atualização das tarefas, né? Como assim, não precisa colocar lá no cronograma que a tarefa está 23,5% de conclusão, né? Você pode usar regras, né? Eu particularmente uso a de 50, 0, 50 e 100. Né? Eu dei alguns exemplos aqui de 20, 50, 100, 20, 50, 80, 100, enfim, mas eu uso ou 0, 50 e 100 ou 0 e 100, porque realmente não é relevante você saber o status exato, né? 19,55% pronto. Não é, isso não vai fazer diferença no controle do projeto. Sempre identificar o caminho crítico do projeto, né? Nunca não dá para controlar bem um cronograma se você não souber quais as atividades desse caminho crítico, né? Que tem como eu expliquei, né, mais atrás, que é o caminho mais longo, né, do projeto, onde qualquer atraso impacta no prazo final do projeto. E de novo, né, o cronograma não garante entrega no prazo de nada, né? Ele te ajuda a controlar, né? O prazo a gente depende das pessoas. Então, por isso, o cronograma deve ser o seu amigo para o controle, para você poder cobrar e que as pessoas façam as tarefas no tempo previsto. Né? Por último aqui, né, usar uma boa ferramenta para geração e controle do cronograma, né, como o Project. E comentando aqui que eu vejo muita gente fazendo cronograma no Excel. E eu posso dizer que assim, eu já fiz isso, tá? Mas não compensa. Porque, assim, pelo menos para mim nunca compensou. Se alguém tiver uma experiência diferente, por favor, divida. Mas no Excel não compensa, porque você não tem dependência entre as tarefas, a não ser que você seja um gênio do Excel e saiba programar nas macros dependências de tarefas e, enfim, montar realmente um cronograma vivo no Excel. Mas eu acho que não vem ao caso, né? É mais fácil você usar uma ferramenta já pronta, né? Então, porque nele você mexe uma tarefa, você não sabe, muitas vezes você pega um cronograma de 10 linhas, tudo bem, você até faz no Excel, mas você pega um cronograma de 300, 400 linhas, que é o que eu costumo trabalhar, você mexe em uma tarefa, você não sabe o impacto que aquilo gerou na próxima tarefa, enfim, e aí eu reforço de novo a importância do relacionamento entre tarefas. Se o cronograma estiver bem relacionado, você muda um item no cronograma e ele rapidinho te mostra aí todos os impactos no projeto, né? Aí, como comentaram antes, não tem só o Project, como tem, por exemplo, o gerenciador, tem o Basecamp também, que faz um trabalho bem bacana também. Então é isso, eu vou abrir o espaço aqui para dúvidas, né? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, essa é a hora de perguntar. Até peço desculpas, esqueci de colocar um último slide escrito obrigado, né, para exemplificar, para simbolizar o fim do webinar. Esse é o último slide. Então aí eu vou ficar aí online mais alguns minutos aí para responder as dúvidas se alguém tiver. E obrigado pela audiência, claro.